A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Ora, aqui estamos na SMTV, precisamente nos estúdios de Ponta Delgada, para mais um programa da Voz dos Açores. Um programa com projeção intercontinental, com cada vez mais espectadores pelo mundo fora. A nossa convidada de hoje é uma mulher jovem com um percurso de vida muito interessante. É advogada, empresária e mãe. Estamos a falar da doutora Raquel Candelária Guimarães. Muito bem-vinda a este espaço, um espaço muito visto pelo mundo fora e aqui está o que muito nos honra. Desde já, muito obrigada pelo convite à senhora professora Graça Castanho. É uma imensa honra estar neste espaço e partilhá-lo consigo. Então, a minha questão é, vimos que é advogada, empresária, é mãe. Neste momento da sua vida, o que é que tem mais peso? Sem dúvida que o peso maior está na mãe, não é? A mãe tem uma responsabilidade, que é uma responsabilidade que cresce todos os dias e cresce com eles. Quantos filhos tem? Tenho 3 filhos, são todos pequeninos, a Matilde tem 7, o João tem 1 ano e meio e a Maria Teresa tem 4, portanto são todos muito pequeninos, ainda a exigir muito da minha atenção e da minha dedicação, mas que fazem parte dos outros projetos, no sentido em que tudo faz mais sentido com a existência deles. Então, e quando falamos desta vertente da empresária, em que projetos em que tem estado envolvida? O projeto é um projeto de família também, eu sou só um dos membros da família aqui a dar a cara, mas é um projeto de família. É um projeto que se prendeu com ter um imóvel como a Casa das Palmeiras, que é conhecida aqui no centro histórico da cidade de Ponta Delgada, e que se prendeu com a vontade imensa de devolver aquele espaço a Ponta Delgada, a todos nós, não é? E encontrar aqui a solução do melhor dos dois mundos, que era ter a Casa das Palmeiras renovada e voltar à sua origem. Porque a casa estava degradada. Estava muito degradada, muito mesmo, muito. E, portanto, e com muitas alterações. E a nossa ideia sempre foi voltar à origem e à sua beleza original. O turismo apareceu com uma solução que reunia as condições no sentido de poder abrir a casa a todos aqueles que nos visitam. Nós sentimos também que o mercado procura coisas diferentes, procura espaços com uma dedicação e com uma atenção diferente, espaços diferenciados. Portanto, eu viajo não só para conhecer o destino, mas também para experimentar o destino, e isso passa por uma dormida, por uma estadia que se mostra diferente. E ao contrário dos hotéis que oferecem a cama, apenas a dormida, não é? Nós oferecemos um pouquinho mais. Passamos aqui as nossas tradições, passamos aqui o conhecimento da ilha, dos recantos mais diferentes e que não vêm nos guias, das pequenas atenções, daquilo que nós conhecemos do tempo, de todos esses detalhes. A casa está qualificada como um charming house. Isso é exatamente o quê? O Charming House foi o nome que nós demos à casa porque considerarmos que era esse a definição que melhor se adequava à nossa intenção. Está dentro de um alojamento local, o alojamento local abarca várias tipologias, não é? Será que nos pode falar um bocadinho dessa Claro. tipologia, dessa terminologia que acompanha esta evolução da oferta turística? O alojamento local surge em Portugal como diferenciado do turismo, não é? E dos espaços de turismo, efetivamente. Dos hotéis, exatamente. Tem um registro diferente, de menor dimensão, com limitações no número de quartos e de camas, o que permita que pequenos empresários ou pessoas individuais o possam fazer, não é? Nas suas casas, em espaços para isso dedicados, cumprindo regras, como é óbvio, mas dentro desse alojamento local há inúmeros e diferenciados tipologias, o que às vezes pode ser um problema para quem nos visita na escolha, não é? Porque não consegue determinar, ao passo que os hotéis é fácil, temos as estrelas, o alojamento local ainda neste momento em Portugal ainda tem alguns passos a dar no sentido quando a pessoa de faz a pesquisa, encontra pousadas, residências, vai encontrar depois os hostels. Exatamente. Mas que estão no barco do alojamento. Os city houses, os espaços rurais, isto torna-se complexo. É. Por outro lado, eu acho que o turismo e aquilo que nós temos percebido é que as pessoas também já conhecem e já sabem e já querem experimentar um determinado tipo de coisas, não vêm no desconhecido. A maior parte das pessoas que nos procuram, ou quase a sua totalidade, não vem à procura de um espaço diferente, não de um hotel, de um espaço diferente, e portanto já vêm à procura sabendo que nós temos limitações, não é? Como
que os hotéis não têm, de serviço de quartos, de abertura de uma recepção e de serviços 24 horas, porque somos muito pequenos, mas depois temos outras coisas a oferecer que os hotéis não têm possibilidade. A Casa das Palmeiras tem quantos quartos? Nós temos 10 quartos, são todos os quartos com casa de banho, são todos os quartos duplos, alguns com a possibilidade de acolher mais uma pessoa, não é? Com quartos com comunicação para famílias também, temos pensado um bocadinho neste sentido, e viver num regime mais tranquilo, não é? De calma, porque é um espaço realmente muito pequeno. A Casa das Palmeiras tem vindo a afirmar-se também no contexto cultural, porque na Casa das Palmeiras acontecem eventos culturais de grande relevância e que complementam também essa função. A casa por si só, o edifício por si só é apelativo, e nós temos, desde logo, sentimos muita procura por parte dos locais e dos imigrantes que nos visitam e que desconheciam o espaço, não é? E, portanto, temos muitas pessoas a quererem visitar. Optamos por abrir a casa, porque não a podíamos abrir todos os dias, abrimos a casa em eventos específicos. Temos feito no Natal, na altura de Natal, convidando alguns dos artistas, designers, artesãos, que entram agora no nosso panorama com registros ligeiramente diferentes daqueles que existiam e dos tradicionais, e que vêm trazer usar a casa para se mostrar, e nós conciliamos abrindo a casa a todos os que desejam visitar-nos e conhecer-nos. Eu soube de uma particularidade muito interessante e que até é falada em diferentes contextos. As pessoas que foram inaugurar a casa foram os funcionários da casa, sim, os donos, os proprietários. Em primeiro lugar foram os nossos funcionários. E os mestres também, não foi? Os mestres alguns, mas essencialmente os nossos funcionários. Como é que a casa funciona... Isso é bastante inédito, não é? Mas é inédito porque nós queremos ser um bocadinho diferentes no sentido de... A casa é muito bonita, é um edifício que toda a gente que passa na cidade conhece, não é? E fotografa. É um documento histórico. Exatamente, mas nós queríamos que... A moldura é bonita, não é? Mas era preciso que o interior correspondesse. Temos feito um trabalho muito exaustivo com as nossas colaboradoras, no sentido de lhes dar uma formação muito específica. Contamos com uma parceria enorme com o Solar da Glória ao Carmo e com, no caso, a Eduarda Mesquita em especial, que é quem nos faz a formação, quem nos dá o apoio de conhecedor de um turismo muito específico, onde ela já trabalha há alguns anos e nós não tínhamos esse conhecimento, e, portanto, ela traz um know-how para dentro da casa. E a ideia de pormos os nossos colaboradores a dormir, serem elas as primeiras, foi no sentido de elas também perceberem o que estava bem, o que estava mal, desde logo, não é? O que funcionava, o que não funcionava, e até para elas perceberem quando alguém reclamar ou quando houver... Quer dizer, há uma compreensão diferente, porque elas próprias foram as primeiras... Vivenciaram. Exatamente, elas foram as primeiras a usufruir de uma estadia na casa. Qual é o perfil do turista que tem procurado esta casa? A casa, como já vimos, é um monumento histórico, não é? Sim, faz parte do património da nossa cidade de Ponta Delgada. Há um perfil? Não se pode dizer que há um perfil. A maioria das pessoas vem querendo viver e experimentar a dormir numa casa como aquela, não é? Portanto, não vêm só à procura de uma estadia. E, portanto, a maioria tem interesse em conhecer a história da casa, tem interesse em conhecer os recantos da casa, o torreão da casa, que é muito bonito e que tem uma vista linda. Portanto, há aqui muito interesse da parte... O torreão também foi restaurado. Foi restaurado, nós tentamos manter como ele estava na sua origem, para que se percebesse um bocadinho do estado e de como é que eram, das madeiras, de tudo isso, e portanto há muito interesse em conhecer e em vivenciar a casa. A doutora Raquel falou aí dos recursos humanos, não é? E da necessidade de formar recursos humanos. Essa foi uma área problemática, porque muitas vezes se fala que, de facto, há um boom turístico, mas depois há falhas para determinados nichos de mercado, sim. Nem toda a gente está preparada para essas especificidades. Essa foi uma dificuldade? É uma dificuldade e muito se prende com, às vezes, as pessoas perceberem que temos que sair da caixa, não é? E que as nossas formações específicas não são aquelas que teremos que usar como ferramenta principal e que somos abertos a fazer inúmeras coisas, não é? E, portanto, muitas vezes, e o que nós temos é pessoas que vêm de áreas diferentes,
que estão completamente entrosadas, que aprenderam, que têm vontade, porque a vontade é o principal. E, portanto, temos trabalhado muito mais nesse sentido de nós darmos uma formação específica para aquela casa, desde a história. Portanto, há ali uma data de elementos que não se aprende, que se aprende muito especificamente ali, mas a verdade é que vamos encontrando pessoas de diferentes idades, diferentes áreas, e que são essas pessoas que, exatamente porque são fora da caixa. Porque mas então nós podemos dizer que a crise aguçou o engenho. Sem dúvida, sem dúvida. E as pessoas foram à procura de outras saídas. Podemos dizer que a crise foi para nós, para uma geração, nomeadamente a minha geração, foi talvez, deu-nos aqui o empurrão que nós precisávamos para perceber que não basta termos uma formação específica, que esta formação... A Raquel não se esgota na advocacia. Sem dúvida, sem dúvida. Avançou temos capacidade para muito mais. Claro, empresarial. Claro. Mas foi uma surpresa para si essa capacidade de gestão, esse gosto pela decoração, pela parte até da gastronomia, da cultura. Foi uma descoberta muito grande, ou a Raquel já tinha dentro de si essa apetência? Eu acho que nós todos temos muito mais do que aquilo que esse produto bruto pronto a explorar. Eu acho que nós nunca nos conhecemos na nossa totalidade, não é? E a vida proporcionou-me, felizmente, e estou grata por isso, a possibilidade de explorar áreas que eu não conhecia e que desconhecia até esta... eu acho que se aprende muito com vontade mais do que com vocação. E portanto, é o experimentar. E para mim desafia-me o experimentar coisas novas, a gastronomia, a decoração, isto tudo, não é? A história, são coisas que me desafiam no sentido de aprender, sendo certo que em todas elas sou uma mera aprendiz, não é? O que nós sabemos aqui nos Açores é que a Casa das Palmeiras é uma casa de referência. Inclusivamente ganharam um prémio, não foi? Um award do Booking.com. Sim, tivemos o Booking permeia os alojamentos com as boas pontuações que tem. Nós tínhamos e continuamos a mantermos uma excelente pontuação quanto a mim. É lógico que nós queremos sempre mais e mas queremos estar sempre estão no perto do 10, sim, que é o perto, máximo. muito perto, certo. Por isso é que foram exatamente, premiados. sim. E esse contacto direto com as pessoas permite-nos isso, não é? Que haja aqui uma vontade de melhorar todos os dias. Temos tido muitas referências, temos tido procura internacional de vários países, temos saído em algumas revistas internacionais, sempre por coincidências, ou porque as pessoas nos passam à porta, ou porque entram, porque experimentam, porque alguém lhes falou, porque passa a palavra. Temos apostado muito na nossa formação e no nosso crescimento, e isso tem acabado por dar frutos sem haver um investimento até hoje feito na publicidade. Assim, mas as redes sociais permitem e o mundo virtual permite isso e permite dão uma ajuda significativa. Os bloggers que nos aparecem e que experimentam e que fazem os excelentes comentários, tudo isso é muito interessante. É de boca a boca, no mundo virtual. Sim, não é? Que é um mundo global, não é? Que é o mundo global. E eu gostava de partir dessa sua assunção para lhe perguntar. Temos a Casa das Palmeiras tem uma relação grande com as nossas comunidades imigrantes açorianas. Quem é que costuma visitar-vos? A maioria, E lá ficar? A maioria dos nossos hóspedes são estrangeiros. Temos os portugueses são uma minoria, quer dizer, porque efetivamente a maior procura tem a ver com os países, não nenhum país em específico, mas com os estrangeiros. E nestes estrangeiros nós incluímos as comunidades imigrantes, porque a maioria neste ano e pouco mais que temos de existência já não são a primeira geração. Já tivemos primeira, segunda e terceira geração todos juntos, um grupo muito interessante, mas normalmente são segunda, terceira, quarta geração. Pessoas que vêm aconselhados pelos familiares naquela casa que existe em Ponta Delgada, outros nem tanto, que vêm à procura de conhecer as suas origens, sem às vezes contacto nenhum. É muito interessante perceber que eles não têm a raiz, não manteve aqui uma ligação, mas que vêm agora perceber as raízes e perceber uns Açores que se calhar estão diferentes, que já não são os Açores dos imigrantes dos anos 50, dos anos 60, e portanto vêm aqui numa perspectiva diferente. E quando chegam, trazem determinadas expectativas
que são depois correspondidas? Eu julgo que sim. Ou a realidade açoriana consegue superar eu acho que sim. as expectativas iniciais? Sem dúvida. Qual é a sua experiência a esse nível? Eu acho que nós conseguimos superar porque não somos exatamente os Açores, possivelmente que a geração de que eles descendem, de terceira geração, levou para lá, não é? Com dificuldades, uns Açores mais pobres, somos uns Açores diferentes, não é? Com uma abertura, com uma vida completamente diferente e com uma possibilidade de fazer viagens marítimas, de poder viajar em trilhas numa facilidade maior e, portanto, surpreendem-se com a gastronomia, surpreendem-se com a forma de estar dos açorianos, não é? E com a nossa pequena evolução, porque eu acredito que eles chegam cá a achar que vêm encontrar um sítio muito mais pobre, não é? Com menos riqueza cultural e, portanto, encontram isso. Eu acho que é muito positivo perceber. E a vida cultural já é muito rica. Em Ponta Delgada. Exatamente, não é? exatamente. Já e isso é uma surpresa. Propostas. É uma surpresa. Como é que a Raquel vê esta sua vida tripartida? Entre a advocacia, empresária, sendo mãe, como é que isso é possível? É possível. São dias difíceis, não é? São dias muito pequeninos para tanta coisa, mas é uma vontade grande de não querer deixar nada, não é? E, portanto, não há aqui ninguém a ter mais espaço ou a ter uma prioridade, como é óbvio, são os meus filhos, mas a questão aqui da profissão é... Mas agora referia-me à mulher. O que é que sente como mulher? Acha que a nossa sociedade está preparada para encarar estas mulheres empresárias que abraçam esses projetos e a vida familiar tem esse apoio de que nós necessitamos para poder crescer e progredir nos nossos projetos profissionais? Como é óbvio, eu acredito que só com o apoio imenso da família é possível conseguir abarcar tanta coisa, não é? Até porque estamos a falar de áreas de trabalho em que não há horas, em que não há fim de semana, portanto os dias são todos muito iguais nesse sentido. Há uma ajuda enorme da família, há uma colaboração muito grande da família e da família nuclear, não é? Que tem que ser tudo muito partilhado, e a evolução é um bocadinho essa, mas há dificuldades, porque eu acho que contra nós falando, nós mulheres queremos evoluir e queremos fazer tudo igual e fazemos, claro. Mas não é fácil. Não é fácil porque nós queremos continuar a desempenhar o papel que era dado à mulher há uns anos atrás, não é? De mães, muito presentes, na vida doméstica, queremos fazer tudo, não é? Mas acha que os governos têm tido esse cuidado de criar infraestruturas de apoio às famílias para que as mulheres possam crescer tanto quanto os homens? Não, acho que se calhar aqui é difícil da parte de todos, não é? Para já das mulheres, que têm que ter vontade de o fazer e de não usar os mecanismos de apoio contra nós mesmas, não é? Portanto, os governos, aquilo às vezes, a estratégia se calhar não é mais correta no sentido, há apoios que são dados e que depois são revertidos no sentido em que as pessoas aproveitam, e há esse aproveitamento, isto é muito português, e nós temos que perceber que não pode ser. E temos que ser mais exigentes com o governo, não é? Mas também mais colaborantes com a vida social e a vida profissional que nos é dada e que nos é possibilitada. Está numa área bastante exigente, não falo sequer da advocacia, que toda a gente sabe que são necessárias muitas horas para estudar processos, para ir para os tribunais, mas também o turismo. Como é que vê este bom turismo aqui nos Açores? Acha que os Açores estão preparados, têm uma resposta com qualidade? Nós aqui em São Miguel já ouvimos muitas pessoas queixarem-se de que há espaços que já estão sobrelotados. Sim, sem dúvida. Que há espaços que estão em risco. Exatamente, sim. Eu acho que nós estamos no ponto de viragem e, portanto, estamos ainda a tempo de acautelar e de cuidar os nossos Açores no sentido de os manter, porque são eles que nos poderão fazer crescer com o turismo. Sem a realidade que nós conhecemos hoje da natureza, daquilo que nós temos para oferecer, deixamos de ter depois a oferta mais à frente. E, portanto, eu acho que nós estamos no momento certo de acautelarmos as paisagens protegidas, acautelarmos com a redução de número de turistas que acedem aos locais, e toda a gente compreende. E eu tenho essa sensação, e aquilo que me transmitem também as pessoas que
pela Casa das Palmeiras passam, é de que as limitações às idas ao Ilhéu são todas muito percebidas. Aliás, não se entende que assim não seja, porque o tipo de turismo que nos vem procurar é um turismo de natureza. Portanto, ele só entende que haja respeito, que haja cuidado e portanto, não há aqui... Eu acho que isto até vai contra nós possibilitarmos a abertura total. E portanto eu acho que estamos no ponto de viragem de colher regras, de definir a prioridade que é a nossa natureza, não é? E fazermos a melhor gestão possível. E nos Açores nós ainda temos condições e capacidade para aceitar mais infraestruturas hoteleiras ou é porque nós continuamos a crescer a ver que o Governo continua a apoiar, a apostar? Eu acho que o mercado depois vai ter que se definir a si mesmo, não é? E vamos ter que perceber todos exatamente o que é que as pessoas procuram, até porque o mercado vai variando no tempo, mas o que é que as pessoas procuram e que tipologias e aquilo que nós temos para oferecer e a resposta que nos é dada pela procura. Não sei, sinceramente, gostava de saber do futuro, não é? Mas não sei se efetivamente será essa a melhor aposta. Nós acreditamos e defendemos um turismo diferente, não é? Mas há lugar para todos, eu penso. Para já há lugar para todos. E o que será esse turismo diferente? Diferenciado no sentido das pessoas serem conhecidas, nós sabemos o nome das pessoas, eles sabem o nosso nome, há uma relação quase pessoal, de como se fossem amigos que nos entrassem pela porta dentro e que nós damos as melhores dicas, que nós aconselhamos os melhores restaurantes, que nós damos aquelas dicas que só se dá a amigos. Portanto, não há uma lista feita, não é? Há ali um contacto, há um perceber que esta pessoa gosta de fazer caminhadas, então vou aconselhar trilhos diferentes daqueles que toda a gente conhece, ou perceber que a pessoa não faz trilhos e que gosta mais de fazer desportos náuticos. Portanto, há aqui o entender, o perceber, o ter há aqui ter tempo para receber as pessoas. A diferença é essa. E há também um turismo que chega aqui através das low cost, que investe pouco, gasta pouco. Isso também é um problema para quem está não sei se será no mercado? Ou... Para nós não é esse o turismo que nos procura. Mas também não acho que seja... Se houver respeito, se houver pela nossa natureza, pelos nossos espaços, eu acho que todos têm espaço para estar, não é? E, portanto, não me... E a indústria dos cruzeiros? O que é que a Raquel acha da indústria dos cruzeiros? A indústria dos cruzeiros. É uma aposta? É uma aposta muito... Sente-se diferença no centro histórico? Sente-se muita diferença. No dia em que os cruzeiros chegam e passam cá o dia? Sem dúvida. E depois os cruzeiros passam numa altura que não é a nossa época altíssima, não é? Portanto, vêm em abril, vêm em maio, voltam em outubro e, portanto, se calhar há aqui também uma data de produtos a vender, não é? De oferta que tem que ser pensada para esse tipo de turismo que é muito específico, não é? Que é um turismo que vem por muito poucas horas e que quer ver tudo no máximo, exponenciar ao máximo o tempo que está e, portanto, é o tipo de produto e que eu acho que, sinceramente, também poderá ser trabalhado. E hoje em dia o turismo já vive de parcerias? Sem dúvida. Já se sente essa colaboração? Sem dúvida. Há uns anos atrás era cada hotel para trabalhar de forma autónoma, independente, com rivalidades. Nós desenvolvemos aqui algumas parcerias. Que tem andado nessas últimas reuniões, nos congressos, já virados para o alojamento local, para a hotelaria, restauração. Tem sentido que este grupo profissional já constitui uma família mais harmoniosa, mais unida? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Por interesses comuns? Por interesses comuns. O mercado existe para todos, para já. Não há aqui, não há excedente e, portanto, não há aqui, para já, excedente de alojamentos, parece-me. E há parcerias, nós temos desenvolvido parcerias com alguns espaços com quem nos identificamos, porque na época alta todos nós, volta e meia, temos excedente de procura e, portanto, temos que trabalhar aqui e no apoio essa interajuda. Essa interajuda, que é necessária e só é saudável, não é? É muito importante. Então, há mais projetos na mira? Claro que sim, claro que nós temos sempre projetos, a família continua sempre a pensar porque este projeto tem corrido muito bem e porque tem sido uma descoberta para nós este mundo todo e tem sido muito bom e, portanto,
percebemos que o mercado ainda tem possibilidade de acolher este tipo de alojamento com alguma diferenciação, como é óbvio, e portanto, claro que estamos sempre a pensar em novos projetos. O alojamento local está a passar por uma fase de reestruturação, inclusive a Assembleia da República está a estudar nova legislação que suporte esta realidade, esta nova realidade a nível nacional. Tem acompanhado isso, sabe do que se trata, porque a legislação tem mudado muito e as pessoas que são empresárias no âmbito do alojamento local têm-se visto também aflitas, não é? Eu acho que também tem a ver com a questão fiscal. Sim, andamos sempre. A questão aqui será sempre, em primeiro lugar, daqui o que tem sido discutido é a questão fiscal e a forma de tributar o alojamento local. Porque ainda há muita gente que recebe, mas não paga impostos. Sim, eu acredito que cada vez menos, porque neste momento as plataformas mais conhecidas e as plataformas com maior procura cada vez mais exigem a certificação do licenciamento do alojamento. E, portanto, é muito mais fácil garantir a qualidade desta maneira, não é? E também garantir que toda a gente está licenciada e que toda a gente, possivelmente, vai contribuir como devido, não é? Então, presentemente está-se a legislar mais para se fazer esse controle fiscal. Não é, junto das pessoas. E perceber de que forma será tributado, porque de que forma o alojamento local é diferente, muito diferente da questão do turismo, não é? Os números são muito diferentes, não é? São sempre espaços muito pequeninos, há muito alojamento local explorado por pessoas individuais e, portanto, tem que ser, o alojamento, a questão é sempre, estamos a falar de um chapéu enorme, em que cabem muitas diferenças e que têm que ser tratadas de diferente maneira, por forma a sermos justos, não é? E aquelas críticas que incidiam no alojamento local numa fase inicial, acho que já se estão a dissipar. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas já perceberam que o alojamento local é uma fonte de rendimento sem dúvida, para sem as dúvida, famílias. Sem dúvida. E foi uma forma até de contornar a crise. Sim. E isto aqui nos Açores eu acho que não se percebeu e não houve essa crítica. Percebemos que nas grandes cidades, em Lisboa e no Porto, essencialmente, porque isso fez com que o preço do imobiliário aumentasse muito nos centros históricos e as pessoas, quando não conseguissem quase adquirir casas a preços razoáveis, exatamente porque as pessoas estavam a investir. Aqui nos Açores acho que não chegamos a este ponto. O alojamento local eu acho que está bem, recomenda-se, há imensas, e é para dizer que olhar para os lados e perceber que há imensas coisas de qualidade, há produtos de qualidade, é muito bom para todos que tenhamos qualidade. Os próprios imóveis, exatamente, renovados, ver uma cidade, sim, exatamente, vermos as cidades renovadas, ver imóveis que estavam degradados voltarem a estar a reerguerem-se, e portanto isto é bom para todos nós. Eu acredito que com a melhor gestão vamos ter o turismo é bom para todos nós, a possibilidade de termos mais oferta cultural, oferta gastronómica, todos nós locais também acabamos por usufruir da possibilidade de acedermos a coisas que, pensadas só para o número de pessoas que aqui vivem, não eram possíveis, não é? Eu conheço algumas pessoas que têm vindo das comunidades estudar o mercado, ver a possibilidade de criarem alojamento local, de comprarem casas, de rentabilizarem os próprios espaços. Há muita que já procura cá têm. também. E isso é um fenómeno muito interessante, não é? Sim. As pessoas estarem neste processo de restaurar as suas casas, de disponibilizarem as suas casas no âmbito do alojamento local. E perceberem que, para mim o mais agradável disto tudo é perceber que as comunidades já não olham para os Açores com a mesma visão triste e da terra que tiveram que deixar porque não tinham possibilidades de crescer. Hoje em dia não, já se pensa que é possível crescer voltando aos Açores e, portanto, isso é estupendo. É muito interessante. Uma última mensagem que quero deixar para incentivar as pessoas a visitarem o vosso espaço, porque no fundo estamos a falar de um imóvel histórico, que faz parte da história de Ponta Delgada.
e que até teve um começo bastante interessante, não é? Porque aquilo inicialmente era uma casa de família. Era uma casa de família, de proprietário era o primeiro proprietário era o João Augusto Carreiro, que tinha comerciante, que tinha a loja naquele espaço também, uma loja afamada na época. E vendiam o que nessa loja? Vendiam uma multiplicidade enorme, desde chapéus a vestidos, faiança da Europa, cristais, portanto, os melhores produtos da Europa eram trazidos e eram vendidos. Era uma loja chique, era uma casa chique. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é bonito e é engraçado de perceber e de poder andar e passear e imaginar o que os anos, não é? A origem da casa e o começo daquele imóvel. E as pessoas podem entrar, visitar? Claro que sim. Nós temos dias, o Open Day é a possibilidade que nós temos de abrir, e normalmente é no início de dezembro, que é uma época mais calma, de possibilitarmos a visita na casa. Este ano desafiamos as pessoas que gostam de fotografia a fazerem fotografia, e a casa esteve aberta e os quartos montados. Para a altura do Natal? Exatamente, com encenações dentro dos quartos, no sentido de recriar que estavam habitados. E portanto a ideia foi trazer algumas pessoas curiosos, fotógrafos, não fotógrafos, amadores. Então fizeram um concurso. Fizemos um concurso e que em breve até vamos começar a lançar as fotografias premiadas. Então o espaço abre-se para exposições, exatamente, para concursos, exatamente, para visitas. Claro. E realmente é um projeto muitíssimo interessante. Eu quero agradecer a sua presença. Eu é que agradeço. Muito obrigada, as maiores felicidades para os vossos projetos, e assim nos despedimos dos telespectadores pelo mundo fora. E até uma próxima. Muito obrigada por serem presença assídua aqui no nosso programa também. Não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.